Aleluia. Você pode ficar de pé no lugar onde você está? Fala com a pessoa que está do seu lado. Diz assim: que bom que você está aqui. Vamos adorar o Senhor juntos. Vamos levantar mãos santas e glorificar o nome dEle nessa noite. Oh, obrigada, Senhor. Oh, obrigada, Senhor. Pra te
só quero te alegrar, e mover teu coração, e tudo te entregar. Declare isso a Ele nessa noite. Só quero bem dizer teu nome, eu só quero te alegrar, e mover teu coração, e tudo te entregar, Senhor, pra o teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és digno, pra o teu prazer, pra o teu prazer, pra tua vontade é que eu existo. Tu és digno, tu és. Hoje pra te adorar vivemos, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Sim, Senhor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Vivemos para o teu louvor, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Sim, Senhor, nos unimos com os anjos, nos unimos com os anjos nessa noite, pra cantar a ti, Senhor. Dia e noite suba a ti nossa adoração. 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 Dia e noite suba a ti
Kaya sunnebre kadaya la sunnebes. Trona na maya sunnebre klabaya sunna bedede ya shalabas. Honda maya sunne keia shodos. Trone maya solabaya sunne bedede ya sodekas. Sona maya rabakaya solabaya sunne bedede shodoko sunamas. Romaya sunne bedede ya sodos. Senhor, nós oramos pelo plano que o Senhor tem para esse culto, que já começou há alguns minutos, mas que vai se manifestar em uma porção ainda maior nesses próximos minutos. Oramos para que recebamos sim respostas dos céus, mas que também possamos responder aos céus, reagir a tudo que o Senhor tem para essa noite, corresponder a toda a expectativa divina que o Senhor tem para esses próximos minutos. Pai, nós abrimos os nossos corações para tudo aquilo que o Senhor tem para esta terça-feira, para tudo aquilo que vai ser sinalizado, para tudo aquilo que vai ser ensinado pela pregação da Tua Palavra nos próximos minutos. Nos abrimos para isso, para que os efeitos da Tua Palavra ela permaneça, os efeitos permaneçam para tudo aquilo que nós vamos receber de Ti. Senhor, obrigado pela unção do Teu Espírito se movendo poderosamente no meio de nós, no meio da Tua igreja. Senhor, nós nos abrimos para aquilo que o Senhor quer realizar. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, acrescentado, mas nós queremos beber mais, nós queremos mais do Senhor, mais do Teu fluir, mais do Teu poder, mais do Teu operar, mais da Tua unção, mais dos dons, mais das Tuas manifestações. Senhor, nos abrimos
para níveis maiores em Ti, níveis maiores em oração, níveis maiores em relacionamento com o Senhor. Pai, que não possamos vir para esse lugar para receber como gotas, ou no conta-gotas, que não seja apenas uma nuvem momentânea, mas que venha mesmo um dilúvio divino, algo constante, algo que vai aumentar, algo que vem aumentando, algo que faz nos transbordar na Tua presença, que não seja algo passageiro, algo para uma estação, para uma semana, para um dia, para um mês, para um momento. Aleluia. Senhor, mas que nós possamos ficar e estar ambientados com aquilo que o Senhor quer para momentos como esse, livres de ensinamentos errados, livres de experiências erradas, de sentimentos errados, e completamente abertos, livres para o mover do Teu Espírito, livres para aquilo que o Senhor quer sinalizar, como igreja, como coletividade. Aleluia. Ora mamamaia sodebeclabaia sundemededesh. Romamaia sedebededesh namas. Senhor, nós Te rendemos graças pelas experiências, por aquilo que pessoas vão ter, experiências sobrenaturais nesse lugar, encontros com o próprio poder de Deus, que vai fazer com que elas não fiquem sentadas na cadeira, mas que elas correspondam àquilo que o Senhor tem como expectativa, coisas que vão mexer com o espírito das pessoas, mas que vão mexer também com a alma e com o corpo das pessoas. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já vem realizando em encontros como esse, mas por tudo aquilo que o Senhor vai realizar ainda mais, por sinalizações claras do Teu Espírito. Obrigado por uma forte unção coletiva se manifestando nesse ambiente. Nós geramos isso em oração, pelo poder de Deus operando nesse lugar, tocando na vida de cada um que está aqui. Obrigado, Pai, pela unção que vem, 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 se manifesta para que as pessoas possam reagir a tudo aquilo que o Senhor tem como propósito, como proposta para essa noite. Aleluia, Jesus. Levanta as suas mãos, meu irmão. É de lá, é do alto que vem a ajuda, é do alto que vem a graça que você precisa, é do alto que vem tudo aquilo que você veio buscar nessa noite. Nós nos abrimos para isso, Senhor. Nos abrimos para a palavra, nos abrimos para a unção que se manifesta sobre a palavra, nos abrimos para tudo aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos. Você pode orar um pouco mais em outras línguas. Obrigado, Pai. Espírito Santo, você é livre no nosso meio. Nós te damos liberdade essa noite para fazer aquilo que você deseja, para modificar o roteiro desse culto, para fazer, Senhor, aquilo que possa tocar as áreas das nossas vidas que precisam ser tocadas. Muito obrigado pela Tua palavra, transformando as nossas vidas, renovando a nossa mente, nos transformando a Tua imagem cada vez mais. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado pelos dons do Teu Espírito se movendo através de nós essa noite. Nós desejamos esses dons, Pai. Desejamos a profecia, línguas, interpretação. Desejamos os dons do Espírito. Queremos crescer, queremos avançar, Pai.
no mover dos dons do Espírito, nas manifestações, através das nossas vidas, para abençoar uns aos outros, para servir uns aos outros com a unção que você colocou sobre nós. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado por uma noite de crescimento, de avanço, de progresso. Progresso nos dons, progresso no conhecimento, na experiência, no relacionamento, na comunhão com o Teu Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Fica à vontade, querido. Graça e paz. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Graça e paz. Você está no culto do Espírito. Você sabe disso? Eita, Jesus. Você sabe que você está no culto do Espírito, irmão? Amém. Que bênção. Nós vamos falar um pouquinho, aprender um pouquinho sobre ele essa noite. Eu quero conversar um pouquinho com você. Tem um livro do irmão Reagan que eu gosto muito, irmãos. Ele está entre os meus 5 favoritos ali dele, né, que é O Espírito Dentro de Nós, O Espírito Sobre Nós. Quem conhece esse livro aqui? O pessoal me ajudou aí, colocando uma capa bem bonita. Depois, quando você tiver oportunidade, se você ainda não tem esse livro, adquira, leia. Com certeza vai trazer crescimento para a sua vida. Vai trazer, irmão, conhecimento acerca do que o Espírito está disponível para fazer em você e através de você. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que estão nesse livro, mas quero trazer também algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse primeiro em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios 3. Glória a Deus. 2 Coríntios, a gente vai estudar algumas coisas na palavra primeiro. Eu quero te deixar bem convencido sobre o ministério do Espírito Santo. Amém? 2 Coríntios 3. Eu vou ler na NVT a partir do versículo 3. 2 Coríntios 3, 3. Na NVT, acompanha comigo. Diz assim: sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, e gravada não em tábuas de pedras, mas em corações humanos. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Você pode dizer isso comigo também? Diga: minha capacitação vem de Deus. Versículo 6, ele diz: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Amém? Já a gente vai ler o restante aí, mas vamos comentar um pouquinho do que Paulo está falando. Ele está escrevendo essa carta, irmãos, aos Coríntios, e ele diz: vocês são a nossa carta, escrita não por uma pena humana, mas pelo Espírito nos vossos corações. Ele estava falando, irmãos, que aquilo que o Espírito Santo tinha efetuado na vida daquelas pessoas era um testemunho vivo do ministério de Paulo sobre eles, da efetividade desse chamado. Mas o próprio Paulo diz: mas eu nem considero que eu sou capaz de fazer isso sozinho, porque eu sei que foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. Irmãos, toda a capacidade que nós temos de fazer alguma coisa nessa terra não vem de nós. Não vem de nós. E essa consciência precisa estar forte na nossa vida, do ministério, da obra, do trabalho, da atuação do Espírito Santo através de nós. Amém, querido? O Espírito, ele vem para a nossa vida para fazer alguma coisa, para nos capacitar. E, irmãos, sempre que eu ministro sobre o Espírito Santo, eu gosto de dar um exemplo que eu gosto em casa de consertar as coisas, sabe? Às vezes eu vou lá, tem um equipamento quebrado, alguma coisa assim, eu gosto de fuçar, eu pego uma chave de fenda, uma chave, vou lá abrir, né? Você desmonta às vezes, limpa alguma coisa, às vezes você monta, não consegue encaixar todas as peças do jeito que estava antes, né? Acontece com você às vezes? Comigo de vez em quando acontece. Mas uma vez um equipamento meu deu problema e eu fui abrir, porque eu vi que poderia ser só sujeira dentro dele. Aí quando eu fui tirar os parafusos, eu tive um problema, irmãos, porque eu vi um tipo de parafuso diferente, que eu nunca tinha visto.
Eu tentei a chave de fenda, não deu certo. Eu tentei chave Phillips, não deu certo. Aí eu fui pesquisar um pouquinho, eu descobri que aquele parafuso, ele precisava de uma chave chamada chave Torx, que é uma chave bem diferente, não é muito comum da gente ver. Quem está habituado a trabalhar com equipamento eletrônico conhece, mas não é uma chave tão comum e você não consegue abrir com chave de fenda, você não consegue abrir com chave Phillips. Se não tiver aquela chave específica, você não vai conseguir abrir aquilo ali. E aí, irmãos, o Senhor começou a tratar comigo sobre o Espírito Santo um tempo e me lembrou dessa história, porque, sabe, às vezes, querido, a gente está querendo fazer uma coisa usando a ferramenta errada. Já abri um parafuso com uma faca? Eu já. Mas sabe que faca não é feita para isso? Mas você dá um jeito. Agora, se for uma chave, se for um parafuso Torx, você não abre com faca. Só vai dar certo a chave certa. Irmãos, às vezes a gente está tentando andar pela vida e ter uma vida bem-sucedida usando as ferramentas erradas. Usando nosso próprio conhecimento, nossa experiência, nossa habilidade, tudo isso é maravilhoso, irmãos, mas deixa eu te dizer, não dá para ter uma vida bem-sucedida sem o ministério do Espírito Santo. Nós não podemos renegar o Espírito a algo opcional que a gente vai usar de vez em quando lembra dele. O Espírito Santo é essencial na nossa vida. É essencial para você ter uma vida abundante nessa terra. É essencial para você cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. É essencial para você ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho. Tudo que Deus nos criou para ser, Ele intencionou que a gente não fizesse isso sozinho. Mas através do Espírito. O Espírito atuando em nós. Paulo diz, eu não tenho capacidade de fazer nada, a minha capacidade é dele, o meu ministério não é da letra, é do Espírito que dá vida. Mas vamos continuar lendo aqui. Versículo 7. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Amém? Ele está citando aqui um episódio do Velho Testamento, irmãos, e que depois que Moisés desceu do Monte Sinai com aquelas tábuas da lei, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava com a glória. Afinal de contas, ele estava exposto à glória de Deus ali por 80 dias. Olha só isso. Porque ele passou 40 dias, desceu com as tábuas, aí o povo estava adorando o bezerro. Ele quebrou as tábuas, subiu, ficou mais 40. 80 dias diante da presença de Deus. E aí quando ele desce, o rosto dele brilhava de uma forma que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele teve que colocar um véu para poder chegar perto das pessoas. Porque aquele brilho era tão forte que incomodava. Mas Paulo diz que com o tempo aquele brilho foi desvanecendo. Mesmo assim as pessoas transformaram aquilo num costume. Vamos continuar lendo. O versículo 9 ele diz assim: se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema que nos torna justos diante de Deus. Eu gosto desse versículo, irmãos. Olha como a Bíblia judaica traz esse versículo 9. Ele diz, pois se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória sobejante das obras de inocentar pessoas. Ministério do Espírito Santo. Inocentando. Nosso tema da vez é justiça e salvação. Amém? E justiça e salvação fazem parte também da obra do Espírito Santo em nós. Paulo diz, se Moisés, naquela época, teve condições de se expor a uma glória tão maravilhosa, imagina nós, na nova aliança, debaixo do ministério do Espírito. Do ministério que inocenta a gente, não acusa, não condena, ele inocenta a gente diante de Deus.
Versículo 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica de agora. Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Uma vez que o novo sistema nos dá tal esperança, podemos falar com grande coragem. Não somos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, o seu coração está coberto por esse véu. Paulo está falando daquele costume que começou ali em Moisés. O povo de Israel, ele cobria agora com um véu quando ia estudar as leis daquela tábua que Moisés trouxe. Mas isso virou um costume porque a glória se desvaneceu do rosto de Moisés. E ele diz, olha, aquilo era um símbolo, porque enquanto eles liam a palavra, havia um véu na mente deles. Enquanto eles liam a inspiração vinda da parte de Deus, havia um véu que impedia deles se exporem à glória que estava naquilo ali. Mas ele diz que esse véu é retirado em Cristo. Aleluia! Versículo 16, para a gente concluir, vamos ler. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, tem alguém que se voltou para o Senhor aqui? Sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o que, gente? O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali a liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, que é Espírito. E nos transforma, o Senhor que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Irmãos, eu acredito que essa é a principal função, é a principal atuação, obra do Espírito Santo na nossa vida, é nos deixar cada vez mais parecidos com Ele. É isso que o Espírito Santo faz desde o novo nascimento. Porque Jesus já disse em João no capítulo 3, quando ele estava falando com Nicodemos, que nós seríamos nascidos do Espírito. Tem alguém nascido do Espírito aqui essa noite? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nascemos de novo, o Espírito Santo faz a sua primeira obra em nós, o novo nascimento. Nós nascemos de novo e começa agora a nossa transformação para sermos iguais a Ele. A ponto de Pedro dizer que nós agora somos coparticipantes da natureza divina. A própria natureza de Deus habita dentro de nós agora. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós agora. E começa aí essa obra do Espírito dentro de nós. O irmão Hegel, ele fala naquele livro sobre dois aspectos da obra do Espírito Santo. Ele dentro de nós e ele sobre nós. Se der tempo eu vou falar de um terceiro ainda. Mas ele diz, olha, o Espírito dentro de nós vai fazer com que a gente nasça de novo, vai fazer com que agora sejamos coparticipantes da natureza divina. Efésios, no capítulo 1, diz também que esse mesmo Espírito, irmãos, ele é um selo no nosso coração. Um selo. Aquela ilustração de Paulo em Efésios 1 é como o gado. Você já viu um gado que é marcado com um selo, uma marca? As pessoas pegam aquele ferro quente que tem alguma simbologia, alguma coisa ali que remete ao dono do gado. E ele esquenta aquele ferro, coloca no gado e ele fica marcado, selado com aquilo ali. Paulo lá em Efésios 1, ele está dizendo exatamente isso, que o Espírito Santo é o nosso selo para que nós sejamos reconhecidos como propriedade de Deus. Propriedade. Quando Deus olha lá de cima, irmãos, Ele vê o Espírito Santo em você e Ele sabe, aquele é meu, aquele pertence a mim, aquela é minha. E
E Paulo diz lá em Efésios capítulo 1 que esse resgate, esse selo, na verdade, ele tem uma função para que naquele dia ele venha resgatar a sua propriedade. Vai chegar um dia em que Jesus vai tirar aqueles que têm o selo do Espírito aqui na terra. Nós seremos comprados desse lugar e o Espírito Santo é a garantia de que eu e você somos propriedades de Deus e não vamos ser deixados aqui. Amém. Nós nascemos do Espírito, nós somos coparticipantes da natureza de Deus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito dentro de nós também, ele vai nos guiar, porque todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Aquela voz suave, irmãos, que nos dirige, que nos guia, que nos orienta. Eu gosto quando o irmão Reagan fala sobre isso, porque ele disse que ele teve algumas visões de Jesus. Não sei exatamente quantas, 4, 5 visões abertas, onde ele viu Jesus, Jesus conversou, trouxe instruções para ele, mas ele diz algo, ele diz, olha, as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida e no meu ministério não foram baseadas nas visões que eu tive de Jesus, mas foram baseadas na voz suave do Espírito Santo que habita dentro de mim. Talvez você tenha visões, irmãos, talvez não. Mas deixa eu te dizer, Deus não está contando com visões para te guiar. Ele está contando com o Espírito Santo que Ele colocou dentro de você. Uma voz suave que a gente tem que aprender a fazer com que as outras vozes se calem um pouco. As vozes dos nossos pensamentos, a voz do diabo, a voz do mundo, a voz das pessoas, para ouvir a voz do Espírito que está falando dentro de nós, nos dando direção, nos dando soluções, respostas. Tudo isso faz parte da obra do Espírito Santo dentro de nós. Diga, dentro de mim. Você está entendendo, irmãos, que não dá para ter uma vida bem-sucedida ignorando tudo isso que o Espírito Santo veio para fazer dentro de você? Não dá, irmãos, para a gente procurar as respostas apenas nos nossos estudos, no nosso conhecimento, na nossa experiência, na nossa própria força. Deus não te salvou para você andar guiado apenas pela sua cabeça. Aleluia. Irmãos, Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Aí você olha para isso e diz, pastor, as tribulações que eu enfrento não são leves e momentâneas não. Talvez não são leves e momentâneas porque você está tentando usar a ferramenta errada. E quando a gente usa a ferramenta errada, irmãos, o trabalho vai ficar pesado de ser feito. Se é que vai poder ser feito. Mas existe uma forma de passar por essa vida, irmãos, em que mesmo as circunstâncias mais fortes que o diabo lançar contra você, você vai poder lidar com isso de forma leve, entendendo que é momentâneo. Porque nada nesse mundo é eterno. Porque o próprio mundo vai passar. Aleluia. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Paulo fala isso em 2 Coríntios, na continuidade desse texto que a gente estava lendo aí, no capítulo 4. Ele vai dizendo, olha, por fora a gente pode até estar se desgastando, mas por dentro a gente está se renovando. Sabe por quê? Porque essa é a obra do Espírito Santo dentro de nós, de glória em glória, nos transformando na imagem de Deus, fazendo com que a gente fique cada vez mais parecido com o papai. Aleluia. Em Tito, no capítulo 3, não precisa você abrir lá. Em Tito 3, no versículo 5, Paulo diz assim, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos lavou, nos regenerou, mas Ele também está dentro de nós para nos renovar.
Sabe que a obra do Espírito não acontece só no momento que você nasce de novo? Ele está constantemente renovando você por dentro. Por fora, infelizmente, a gente não está sendo muito bem renovado, não. Tem um pessoal aí botando botox, fazendo uns negocinhos, né? Mas por fora, a gente não está sendo renovado. Mas por dentro, o Espírito Santo, desde o momento que você nasceu de novo, continua nessa obra de te renovar a cada dia, se você deixar. Se a gente deixar, meu irmão, a gente vai ser renovado, a gente vai ser transformado de glória em glória. Em Efésios, no capítulo 4, no versículo 20 em diante, deixa eu ler esse texto para você. Efésios 4, no versículo 20, eu vou ler também na NVT, ele diz: não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa em Deus. Esse renovar do Espírito, irmãos, ele tem a ver também com uma renovação da nossa natureza e da nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, você conhece esse texto? Paulo diz para a gente ser transformado pela renovação da nossa mente. E essa renovação, a palavra ensina que é feita pela palavra e pelo Espírito, nos renovando o tempo todo. Lá em João, no capítulo 15, chega um momento em que Jesus diz para os discípulos: vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho falado. A palavra de Deus, ela tem poder de trazer limpeza. Limpeza, irmãos. Infelizmente, quanto mais a gente anda aí pelo mundo, mais o mundo tenta contaminar a nossa vida. Mas Paulo disse: não tome a mesma forma do mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. Deixa a palavra, deixa o Espírito renovar a tua mente, renovar o teu modo de pensar. Por fora a coisa parece que não está caminhando muito bem, mas por dentro, de glória em glória, de glória em glória, cada dia mais você está mais parecido com o Papai do Céu. Isso fala sobre santidade, porque a palavra diz: sede santos, porque eu sou santo. Se nós vamos ficar parecidos com Deus, irmãos, nós temos cada vez mais que andar em santidade. Mas essa também é uma obra que é feita pela ajuda do Espírito Santo. Você não está sozinho para isso. Você não está sozinho para resistir à carne, para resistir ao pecado. O Espírito Santo está em você. Romanos capítulo 8 diz que Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Aleluia. Ele está te renovando. Amém, querido? Precisamos nos deixar renovar pelo Espírito. Uma vida de santidade a cada dia mais parecido com Deus. Uma outra obra que o Espírito faz dentro de nós é através do fruto do Espírito. No momento que nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós e o nosso espírito agora é capaz de dar frutos diferentes. Não precisamos mais andar de acordo com a carne. Precisamos agora andar de acordo com o Espírito, porque o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Derramado, irmãos. Romanos 5 diz isso. O amor foi derramado, o fruto do Espírito, a capacidade de ter o mesmo caráter que Deus tem, está dentro de você e de mim. Quando a gente nasce de novo, não é mais a nossa personalidade que nos define. É o fruto do Espírito. Não importa quem você era, como você agia. Você agora está sendo transformado em alguém mais parecido com Ele. Amém. Aleluia. Santidade, fruto do Espírito. Tudo isso, irmãos, é a obra do Espírito Santo dentro de nós. Mas Ele também faz uma obra sobre nós. Sobre nós.
Jesus deixou isso bem claro em Atos capítulo 1, no versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Olha só, irmãos, 40 dias antes, quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos. E em João capítulo 20 diz que ele soprou o Espírito Santo sobre eles e disse: da mesma forma como eu fui enviado, eu envio vocês também. Jesus estava soprando o Espírito e dizendo que eles estavam sendo capacitados com a mesma capacidade que ele tinha recebido. Só que mesmo assim, durante esses 40 dias, Jesus diz: olha, mas não é o momento de vocês fazerem nada ainda. Vocês vão testemunhar, vocês serão minhas testemunhas, mas agora não saiam de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Isso quer dizer que eles não estavam preparados para fazer a vontade de Deus. Eles não estavam preparados para serem testemunhas. Eles já tinham recebido uma porção do Espírito, o Espírito que renova, que regenera, que fez eles nascerem de novo. Mas Jesus diz: vocês ainda vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito. Um revestimento, ele chama. Uma segunda obra. Só pode ser revestido quem já está vestido uma vez. E Jesus disse que só depois daquele revestimento eles estariam prontos. Não dá para a gente estar fazendo a vontade de Deus, irmãos, sem estar cheios do Espírito Santo, sem o batismo no Espírito Santo. É a capacidade, é o poder de Deus disponível. O Espírito dentro de nós é para a gente ser, mas o Espírito sobre nós é para a gente fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, para sermos úteis no reino de Deus, para servirmos ao Senhor, para cumprir o plano de Deus na nossa vida. Não dá para cumprir o plano de Deus sem depender da unção do Espírito sobre nós. Mas graças a Deus, Deus não escolhe quem vai ser batizado. Ele prometeu que é para todo aquele que crê. Tem alguém que crê aqui? Batismo no Espírito, irmãos. Claro, falamos sobre oração em outras línguas, envolve oração em outras línguas, mas o batismo no Espírito não se restringe à oração em outras línguas. Os dons do Espírito Santo, o poder de Deus. Eu gosto do que o irmão Rick Renner fala. Ele diz: olha, sem a operação das manifestações do Espírito, o Evangelho pode parecer um conto de fadas. Porque é uma história muito bonita, irmãos, mas que parece poderoso demais para a realidade em que a gente vive. Não, irmãos, quando os dons do Espírito estão operando através da nossa vida, o poder do Evangelho vai se tornar vivo diante de nós também. Ainda mais, Jesus disse: quem crê em mim fará obras ainda maiores do que eu fiz. Está disponível, é o poder de Deus, o Espírito Santo sobre nós, gerenciando o poder de Deus na nossa vida. O anjo chegou para Maria e disse: Maria, você vai receber capacitação para ser mãe do Filho de Deus. Ela disse: como é que vai ser isso? Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Sabe o que é isso que acontece no batismo no Espírito Santo, irmãos? O Espírito vem sobre nós e o poder te envolve. Mas esse poder não é para você mais. É interessante porque Jesus ele faz alusão à obra do Espírito em duas passagens. Em João, no capítulo 4, ele fala para aquela mulher samaritana: olha, quem beber da água que eu der, essa água vai se tornar dentro dele uma fonte a jorrar. E fonte é algo que a gente usa para saciar a nossa própria sede. Está disponível para que você não tenha mais sede, você possa beber o tempo todo o Espírito Santo dentro de você. Mas em João, no capítulo 7, Jesus faz uma ilustração um pouco diferente. Ele diz que quando o Espírito vier, ele vai se tornar dentro de nós como rios. Rios que vão fluir da nossa vida. Agora sim, irmãos, não é mais para saciar apenas a nossa sede, mas é para alcançar outras pessoas. É para banhar outras pessoas, porque a unção que está sobre a sua vida não é para você. É para que você seja uma bênção para alguém.
Nós precisamos congregar por isso também. Precisamos estar juntos por isso, porque eu não posso me abençoar sozinho. Eu preciso de você me abençoando, você precisa de mim para te abençoar. Nós somos um corpo, membros uns dos outros. O que está em mim é para você, o que está em você é para mim. Aleluia. A unção do Espírito sobre a nossa vida, transbordando de nós. Quando a gente se junta aqui, irmãos, não são apenas vários indivíduos, é o corpo se movimentando, se unindo. É uma unção tomando conta não mais apenas da nossa vida, mas do lugar. Porque Jesus disse, olha, o Espírito vai estar dentro, eu vou estar dentro de você. Agora, quando 2 ou mais se reunirem, eu vou estar no meio deles. É unção coletiva agora, irmãos, fazendo coisas que individualmente a gente nunca conseguiria fazer. Mas alcançando a minha e a sua vida, através do Espírito Santo. Do Espírito Santo. O irmão Hegel fala sobre essas duas experiências do Espírito. O Espírito dentro de nós, o Espírito sobre nós. Mas eu estava meditando sobre isso hoje e me veio uma terceira experiência. É o Espírito além de nós. Ou ainda o Espírito apesar de nós. Sabe, irmãos, que tem coisas que o Espírito vai fazer, mas que não vai ser através de você? No dia que eu descobri isso, meu irmão, minha vida tirou um peso das minhas costas. Porque às vezes a gente passa por situações, irmãos, problemas, às vezes problemas nossos, às vezes problemas dos outros, que a gente está ajudando a resolver. No ministério a gente faz muito disso. Mas situações que você não sabe o que fazer, você não tem noção, o que é que eu falo, o que é que eu deixo de falar. Parece que você já viu aqueles filmes que a pessoa está desarmando uma bomba, que ela não sabe qual é o fio que pega, porque pode explodir a qualquer momento. Às vezes você se encontra em situações assim que você não sabe se pega esse, corta esse fio, se não faz nada, porque vai explodir. Aí o Espírito me lembra, às vezes você não precisa fazer absolutamente nada. Porque o Espírito se move até além de nós, apesar de nós. Muitas vezes, irmãos, o que o Espírito precisa é nos convencer sobre o que não fazer, sobre o que não falar, ou sobre como nos comportar numa situação para que não atrapalhe o que Ele está fazendo. Já me deparei com situações, irmãos, em que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que fazer, mas eu não sabia e eu achei melhor não fazer nada. E comecei a orar em línguas, comecei a me segurar, porque às vezes a gente ora em línguas não é para fazer não, é para poder se segurar mesmo. É para poder eu ficar calado, não ter uma palavra para dar a resposta o tempo todo. Ou ainda, aquelas pessoas que são mais proativas, sempre estão querendo fazer alguma coisa. Não, irmãos, às vezes a gente precisa se segurar mesmo. E de repente, a situação começa a se resolver. E daqui a pouco o problema passou, irmãos. E eu tenho absolutamente certeza, absoluta certeza de que não foi nada que eu fiz. Só pode ter sido Deus. Só pode ter sido Deus. Sabe, querido, existe um descanso da parte de Deus, muitas vezes, para que você entenda que, em alguns momentos, você vai precisar assistir o Espírito trabalhar. Claro, a gente vai orar em línguas, a gente vai orar em línguas mesmo para aprender como nos comportar na situação. Podemos orar pela situação, mas não é aquela coisa assim, eu preciso de uma direção. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Faz nada. Deixa o Espírito fazer. Se você não sabe o que fazer, irmãos, a primeira coisa é não fazer nada. Aleluia. Uma vez passando por uma situação séria, eu lembro tomando banho e orando e dizendo, Senhor, você precisa me ajudar nisso. Senhor, você precisa me ajudar nisso. Você precisa me ajudar. Ele parou e disse, você não está entendendo não. A obra é minha. Quem ajuda aqui é você. Nós somos cooperadores de Deus, a palavra diz. Irmão, no momento que ele falou isso no meu coração, um peso saiu de mim. A responsabilidade não é minha. Eu sou só o ajudante. Eu sou só o auxiliar. Quem faz a parte pesada é Ele.
Quem faz a parte pesada é Ele, irmãos. É Ele que faz a parte pesada na tua família. É Ele que faz a parte pesada no teu trabalho. É Ele que supre as tuas necessidades. Não é a força do teu braço, porque nós não temos capacidade, mas Ele tem. É a obra do Espírito através de nós, dentro de nós, sobre nós e até apesar de nós, além de nós. O Espírito quer ensinar algumas pessoas essa noite que tem coisa que você está tentando resolver faz tempo no seu braço, mas você tem que entender que você precisa dar espaço para Ele trabalhar. Não atrapalhe a obra do Espírito Santo. Não atrapalhe a obra do Espírito Santo. Você pode ficar de pé? E o que é que eu faço, pastor? Ore em línguas, para começo de conversa. Ore bastante em línguas, irmãos. A oração em línguas te deixa sensível à voz do Espírito. A oração em línguas vai fazer com que você apague um pouquinho daquelas vozes que ficam atrapalhando o que o Espírito quer te falar. E muitas vezes só o que Ele vai te dizer é: descanse. Descanse. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é o que Paulo diz em Filipenses 4, o que Pedro diz em 1 Pedro 5, lançar sobre Ele. Lança aquilo que está te deixando inquieto. Lança as tuas ansiedades sobre Ele. E no momento que você lança sobre Ele, é Ele que vai fazer. Se Ele quer te dar alguma direção para você fazer algo no processo, para você ajudar Ele no processo, Ele vai te dar. Se Ele não te der direção, irmãos, descansa. Ele está fazendo. Ele está fazendo. Começa a olhar as situações sendo resolvidas, as bombas sendo desarmadas. E você não vai ter como se orgulhar no processo, porque você vai ter certeza: não fui eu. Não fui eu. Não foi a minha inteligência, não foi a minha força, não foram os meus contatos. Só pode ter sido Deus. Tem um descanso da parte de Deus para você. Tem um descanso da parte de Deus para você. Onde você se entrega ao Espírito. Onde você deixa com que o Espírito guie a sua vida. Você pode orar um pouco em outras línguas? Robra xerecantramas serecandramasso. Contra que pebra xequemramassondro condre bebere kentramasse. Kendramara xereambroma candramasse. Requetiamamara sorurombra baste. Robre bessericandra son kentrembre xereambra mas. Ranga drabaera xerecantro toprobo sericantra mache. Ronda mariera sericantra mache. Kendra mamara condro. Você pode fazer isso com um pouco mais de força. Levanta o teu volume. Faz com que a tua boca fale mais alto do que a tua cabeça. Rama era xerecandra masse. Rondo dobro so kendremera xerecantra mas. Rondo moro sonendre xerecambra mas. Drabaera sericantra mo xerecandra basse. Ramba era xerecantro bosso. Rombra baxe que tebre sericantra massoro. Rombe bereras. Cambra bala xerecantra masse. Rebra bassoro contro xerecantas. Rabra era xerecantas sericambra basso. Dombre sericantra mache. Rambra era xaracambra masse. Rababacantro bobo sombra quente xeriambra. Obrigado, Pai. Obrigado por novos níveis, Senhor, em oração em outras línguas. Obrigado por pessoas, Pai, descobrindo maior sensibilidade à voz do Teu Espírito. Reconhecendo o Teu Espírito, Senhor, de forma mais clara. Eu creio, Pai, nos meus irmãos crescendo nisso. Olhos abertos, olhos de entendimento cada vez mais abertos, sensíveis à Tua direção. Ore kenda maracere candra baba. Ronde que te ama maracondre tenebrese que triste kendra. Rondo sorombra mache. Teu Espírito dentro deles, Pai, renovando as suas forças, renovando as direções, Pai, renovando as suas mentes através da palavra de Deus. O Teu Espírito, Senhor, de glória em glória, deixando eles mais parecidos com o Pai.
num caminhar de santidade cada vez maior. Ei, o pecado não vai mais ter força sobre você. Santidade cada vez maior através da obra do Espírito Santo. O fruto do Espírito transbordando na sua vida. Chega de impaciência, chega de intolerância, de rispidez. O amor vai fluir através de você. Paz e alegria são fruto do Espírito. Chega de tristeza, chega de preocupação. O Espírito de glória em glória está te deixando mais parecido com o Pai. E na presença dEle há plenitude de alegria. Plenitude de alegria. Obrigado, Pai, por crentes ousados, Senhor. Ousados na manifestação do Espírito Santo. Eu declaro que nós vamos sair dessa noite com mais ousadia em nos manifestar nos dons. Não só na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho. Obrigado. Rebaíra braçoro contrebestica. Contrebesseriambra macho. Ronga drabaíra saranambra massa. Rambraíra chocontres. Rebabassere cantra macho. Rosso combra macho. E baixinho. Irmãos, lá em Reis, a Bíblia diz que Elias estava passando por uma circunstância muito forte. Ele estava escondido, sem saber o que fazer, com medo. E aí a palavra diz que veio um grande tremor de terra. E Elias estava esperando ouvir uma direção de Deus, mas ele disse que a voz de Deus não estava no tremor. Veio fogo, mas a voz de Deus não estava no fogo. Muita coisa sacudindo do lado de fora, mas Deus não estava naquilo. De repente, uma brisa suave. Suave. E a palavra diz que a voz de Deus estava naquela brisa suave. Era bravaço contra os tequendramas. Irmãos, não é que Deus não está tentando falar com você. Porque Hebreus capítulo 1 diz que desde o Antigo Testamento Ele tentou falar aos pais de muitas formas, pelos profetas. E nessa nova aliança Ele falou através do seu Filho. A palavra nos mostra um pai que está o tempo todo tentando se comunicar com a gente. Está o tempo todo tentando trazer direção, tentando falar na sua vontade. Deus está falando com você, mas o que a gente precisa é aprender a acalmar nossa alma por dentro. E ouvir a voz dEle numa brisa suave. Dentro de nós. Deus não fala através de preocupação. Deus não fala em tristeza. Deus não fala através de ansiedade. Deus não fala através de doença. Deus fala através da sua palavra e do Espírito Santo que Ele colocou dentro de você. Dentro de você. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Deus é mais interessado que a tua vida seja um sucesso do que você mesmo. Afinal de contas, Ele é teu dono. Ele é o teu Senhor. Não é Ele que está te ajudando, irmão. Nós somos cooperadores dEle. Até mesmo na nossa própria vida, nós somos cooperadores dEle. A palavra diz que Ele nos conduz em triunfo. Ele nos conduz em triunfo.
Ele te conduz em triunfo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se prepara, querido, porque Deus vai trazer respostas, vai trazer direções. No momento que você parar para ouvir a voz dele, ele vai trazer essas direções. Em alguns momentos, o poder de Deus sobre você vai fazer algumas coisas acontecerem, vai trazer alguns movimentos sobrenaturais. Mas em alguns momentos ele só vai dizer: fica quieto e assiste. Fica quieto e assiste. Olha o que eu vou fazer agora, que você levaria anos para conseguir, mas eu num movimento da minha mão. Aleluia, aleluia. Fica quieto e assiste, irmão. Obrigado, Pai. Você vai ser como aquela tartaruga na porteira, né? Você conhece essa expressão? Se você vê uma tartaruga em cima da porteira, irmãos, você tem certeza que ela não chegou ali sozinha. Alguém colocou ela lá. Você vai ser uma tartaruga na porteira, irmãos. As pessoas vão olhar para a tua vida e aqueles que te conhecem vão saber: ele não tinha condições, ela não tinha condições de chegar lá sozinha. Não foi ele, não foi ela. Nós não temos capacidade, como Paulo diz, mas a nossa capacidade vem dele. Porque de glória em glória, de glória em glória, ele está nos transformando. Está nos transformando. Olha para quem está do seu lado e diz para ele: você está cada vez mais parecido com o papai. Aleluia! 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 Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém essa noite que ainda não fez Jesus Senhor da sua vida? E quer entregar a sua vida a Jesus hoje à noite? Eu quero orar por você. Pode sentar, fica à vontade. Se você está aqui essa noite e nunca confessou Jesus como seu Senhor, a Bíblia diz que nós precisamos crer com o nosso coração que Ele morreu e ressuscitou e confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor. Talvez você já creia dentro de você, irmãos, mas o Evangelho é algo que precisa ser expressado. A salvação precisa ser expressada através da sua boca, de forma pública. E se você não fez isso ainda e quer fazer essa noite, eu quero orar por você. Onde está você? Levante a sua mão. Você que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida. Tem alguém essa noite? Aleluia, que colheita maravilhosa que a gente teve domingo, não é? 29 pessoas salvas, irmãos. Você se alegra com isso? Talvez você já nasceu de novo, mas ainda não foi batizado no Espírito. Enquanto a gente estava orando em línguas, eu vi pessoas assistindo, só olhando o movimento. Se você ainda não ora em outras línguas, deixa eu te dizer, querido, é uma promessa de Deus para todo aquele que já nasceu de novo, o batismo no Espírito Santo. É para você, você não precisa se perguntar se é para mim. A palavra diz que é para você. Aceite e receba. Se você está aqui e ainda não foi batizado no Espírito Santo, não ore em outras línguas. Nós queremos orar por você para que você receba o batismo no Espírito. Só levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui que ainda não foi cheio do Espírito, não fala em outras línguas, não foi batizado? Tem uma pessoa aqui, graças a Deus. Tem mais alguém? Onde está a segunda pessoa que vai ser batizada no Espírito, que entendeu que essa segunda obra do Espírito não é opcional, é necessária para você fazer a vontade de Deus? Onde está você? Faz o sinal com a tua mão. Eu queria chamar você aqui, vem cá, minha irmã, a gente quer orar por você. Vem aqui com esse casal, por favor. Tem mais alguém que gostaria de vir com ela? Não é batizado ainda no Espírito Santo? É para você, querido, é para você. Revestimento de poder, a Bíblia diz. Aleluia. Você pode estender a mão para cá? Vamos orar por ela. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela consciência que ela recebeu a tua palavra hoje, de que o batismo no Espírito é para ela.
é uma promessa para todo filho, para todo aquele que crê. E nós cremos, Pai, que ela vai ser cheia essa noite, ela vai receber o batismo no Espírito essa noite. Nós cremos nisso e já rendemos graças por ela crescendo cada vez mais em fazer a Tua vontade, em ser testemunha Sua nessa terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segue aquele casal, eles vão orar, te explicar um pouco mais, vão impor as mãos e você vai sair daqui orando em outras línguas. Em nome de Jesus. Tem uma criança aqui também, olha só. Vai lá, meu filho. Vai com eles lá. Coisa boa. Amém. Tem alguém que chegou com alguma doença, alguma enfermidade, está precisando de oração por cura, irmãos. A gente quer orar por você e você vai sair daqui livre. Porque isso não é obra do Espírito na sua vida, não. A obra do Espírito, Romanos 8 diz que aquele que vivificou Jesus, ele vai vivificar também o teu corpo físico. Tem alguém que precisa de oração por cura essa noite? Todo mundo curado? Glória a Deus, glória a Deus. Lucas, seja abençoado na prática dessa palavra, irmãos. O Espírito está em você, dentro, sobre e além de você também. Amém? Isso. Aleluia. Ministração maravilhosa, né? Um ensino ungido. Eu queria, todo mundo está aqui, registrar a presença de uma irmã bem especial para a gente, irmã Dalca, lá do Recife, ali da zona metropolitana. Ela tem 93 anos, gente. Que maravilha, uma mulher cheia do Espírito. Ela tem um Espírito dentro, ela tem um Espírito sobre, ainda tem os dons de curar em uma operação na vida dela. Ela tem muitas experiências com o Espírito Santo. Graças a Deus, seja sempre bem-vinda à nossa igreja. Avançando um pouco mais no nosso culto do Espírito, no momento mesmo de falar sobre dízimos e ofertas, se a gente está num culto do Espírito, ele tem liberdade também para fazer um mover na nossa vida financeira, né? Acredito que a gente canta, a gente fala sobre a palavra nesse aspecto do Espírito Santo mesmo, né, das suas funções, atribuições, mas por que não crer dessa forma? O apóstolo Paulo, quando está escrevendo para a igreja em Corinto, quando escreveu a segunda carta, ele falou que esse momento do ofertório mesmo, para a gente não fazer de uma forma constrangedora ou por obrigação, mas naquilo que nós dispusemos no nosso coração, naquilo que a gente decidiu no coração. E você já viu no ensino dessa noite que o Espírito Santo ele está dentro de nós, no nosso coração, no nosso homem interior do coração. Isso fala daquilo que o Espírito pode nos direcionar nesses momentos, em termos do ofertar mesmo. O dizimar você já sabe como é que faz, você que é membro da nossa igreja, já passou pelo discipulado, sabe exatamente, você que já está frequentando a nossa igreja há algum tempo, é bem ensinado a respeito disso, mas a oferta é algo que está mesmo no nosso coração e que o Espírito Santo ele pode te direcionar para isso. Existem sementes que nós vamos dar mesmo nesse mundo natural, nesse mundo físico, mas nós vamos colher também de forma espiritual. Existem coisas que acontecem dessa forma e quando nós somos guiados pelo Espírito, até mesmo no dar, a gente pode esperar um mover e um manifestar sobrenatural de Deus também nessa área financeira. E aqui na igreja nós temos várias possibilidades disso. Nós podemos trazer cédulas aqui na frente, em papel mesmo. Você pode fazer isso por uma transferência bancária ou de uma forma até mais fácil, por um QR Code, pelo Pix da nossa igreja. É muito fácil a gente fazer isso dessa forma. O Espírito ele pode nos direcionar para isso. Essa é uma oportunidade para a gente não colocar em prática a terceira parte da mensagem, que é ficar só olhando e esperando o Espírito Santo fazer as coisas. Esse é um posicionamento do crente para que ele possa fazer algo, possa dar mesmo... fazer aquilo que a palavra nos direciona tão bem e de várias formas. Amém? Que a gente possa fazer isso nesse próximo momento. O pessoal vai estar cantando mais uma canção, uma música, mas antes disso eu queria orar por aquilo que nós vamos fazer nesses próximos minutos. Pai, nós te rendemos graças, muito obrigado por toda semente que vem para as nossas mãos. Obrigado pelo Senhor se mostrando mesmo como um supridor, por aquele que provê, por aquele que se coloca mesmo nesse lugar como um grande provedor das nossas vidas, nesse aspecto mesmo financeiro. Muito obrigado
por tudo aquilo que o Senhor faz chegar, mas também por aquilo que o Senhor vai fazer chegar, por portas abertas, por oportunidades, por estratégias, por ser guiado no nosso trabalho, naquilo que nós precisamos e temos como oportunidade de ganhar recursos. Muito obrigado, Senhor, porque esse Espírito ele continua agindo, trazendo inspiração em todos os detalhes, inclusive na nossa vida secular, na nossa vida como um trabalho mesmo. Obrigado pelas direções do Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por inspirações divinas no nosso trabalhar, naquilo que nós precisamos fazer. Você pode contar com o Espírito Santo, meu irmão, no seu trabalho, por inspirações, por ideias, por algo mesmo que o Espírito pode trazer como um sopro e mudar a sua vida financeira. Aleluia! Que você tenha essa oportunidade agora de trazer, de fazer parte nesse momento do culto. Aleluia, glória a Deus. Todos em paz? Mas enquanto o pastor Tiago ministrava e nós estávamos orando, eu tive como uma visão de um grande quebra-cabeça. E Elissa gosta muito de montar quebra-cabeça e às vezes falta uma peça, né, ou tem uma peça lá que está no encaixe e ela tenta várias peças, né, até achar aquela que encaixa e completa a figura. E eu vi muitos aqui como se tivesse com aquele quebra-cabeça e faltasse uma peça, e você pega uma, tenta, pega outra, tenta, mas de repente a peça que faltava vinha de dentro. Aquela resposta vinha de dentro e você tinha o encaixe perfeito. Então alguns estão procurando muitas peças ao redor, mas Deus tem a peça principal que está dentro. E essa peça que está dentro vai fechar todo o quadro e toda a direção que você precisa para a próxima fase. Então diz, a peça principal está dentro de mim. Amém. Vamos para a última peça do nosso culto. Vídeo de aviso, por favor. Olá, amados pais! Começamos agora o nosso momento de avisos, então preste atenção para ficar bem informado. Continuamos com o tema da vez, Justiça e Salvação. Participe de todas as nossas programações e conheça mais sobre este assunto. Na quarta-feira vai ter Escola de Paz, às 20 horas. Você será edificado com o tema A Parte que Nos Cabe, ministrado por Vanessa Ferreira. Tá imperdível! Você, mulher, tem um compromisso marcado na quinta-feira com o culto Coisas de Mulher, às 15h30. Venha para este momento especial preparado só para você. Na quinta vai ter também o culto de jovens às 20 horas. É o Quinta Fire. Já no sábado, você, jovem, tem um encontro marcado às 19 horas aqui no templo para mais um culto. Você que deseja se tornar membro em nossa igreja precisa participar do discipulado, que ocorre todos os domingos pela manhã. No próximo, teremos aula de reposição às 9 horas da manhã sobre os batismos e aula regular às 10h30 com a matéria Envolva-se. Inscreva-se gratuitamente no verbo.link/discipulado e então automaticamente você já pode começar a frequentar as aulas. Domingo que vem às 10h30 tem escola dominical e às 18 horas tem o nosso culto de celebração. Venha e convide pessoas para visitar a nossa igreja. Você é um irmão de oração?
Meia hora antes do culto de celebração, temos um tempo dedicado para orarmos aqui na igreja, na sala do Centro de Cura. Venha! Às 10h30 e 18 horas também temos cultos para os adolescentes, nos auditórios do Rema. Já as salinhas do departamento infantil funcionam normalmente para crianças de 4 meses a 11 anos em todos os nossos cultos de domingo, e na quarta estamos com salinhas para crianças de 1 a 11 anos de idade. Verbo Shop passando para te avisar que a livraria da igreja tá de portas abertas para te receber. Nesse culto especial, aquilo que Deus está falando com você desde o início pode te acompanhar ao longo da semana por meio de leituras que vão edificar a sua vida. As minhas indicações de hoje são: Você Nunca Estará Só, de Bud Wright, Revertendo Situações Sem Esperança, de Kenneth Hagin, e também Conhecendo o Pai, um livro de David Emai. Além disso, tem novidade na loja. O livro foi Por Amor a Você, do ministro convidado Rafael Vargas. Ao final do culto, passe no Verbo Shop. Atenção, papais que têm filhos que fazem aniversário em julho, agosto ou setembro. O próximo culto de transição será no dia 21 do mês que vem. As inscrições são através do formulário no verbo.link/transição até o dia 16 de setembro. Então corre! Apenas crianças inscritas no formulário participarão dessa transição. A conferência Avivamento e Milagres está se aproximando. O evento está com inscrições abertas para você que deseja entender mais sobre como viver o sobrenatural de Deus. Será de 12 a 14 de setembro. Garanta a sua vaga pelo tiqueto.com.br. Finalizamos por aqui, mas quero te lembrar que a igreja tem um canal de comunicação para você no WhatsApp. Acesse verbo.link/zapsed e entre nessa comunidade. Tchau, gente! Então é isso, você já está por dentro da nossa programação, dos demais avisos. Nos encontramos amanhã no culto da família. Deus abençoe a todos.